Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim super importante para a economia e para a vida de muita gente. Recuperação judicial, mas com foco especial, né? Nas micro e pequenas empresas. A gente sempre ouve falar de falência, empresa quebrando, mas existe esse outro caminho, a recuperação, que é na verdade uma tentativa de salvar o negócio. Como será que isso funciona para esses pequenos negócios que são, afinal, a grande maioria no Brasil? Para entender isso melhor, nós demos uma olhada na lei principal, a Lei 11.101 de 2005, e também em alguns artigos, comentários de especialistas que o pessoal compartilhou com a gente. A missão aqui é tentar descomplicar, sabe? Entender as regras desse jogo e por que ele é tão relevante, especialmente para quem não é da área do direito. Vamos nessa? Vamos sim, com certeza. E o ponto central, acho, é justamente entender que a lei busca preservar a empresa que ainda tem salvação, que é viável, mesmo que esteja passando por um momento financeiro difícil. A ideia não é só salvar um CNPJ, né? É manter os empregos, fazer a economia local continuar girando. Isso tá lá no espírito da lei, naquele artigo 47 que sempre citam, sobre a função social da empresa. Faz todo sentido. É um olhar mais amplo. E para a gente começar a desenrolar isso, por que essa atenção específica para as microempresas, as MS, e para as empresas de pequeno porte, as EPPs? Qual é o peso delas na nossa economia? O peso é imenso. Elas são, de longe, as maiores geradoras de emprego no país, né? Movimentam muito a economia local, pagam tributos. Pensa na padaria da sua rua, na oficina mecânica pequena, na lojinha do bairro. Elas são a base de muitas comunidades. Não é por acaso que a própria Constituição Federal já prevê um tratamento jurídico diferente, mais favorável para elas. A ideia é incentivar que elas não só nasçam, mas que consigam sobreviver e crescer. Entendi. Realmente elas são a espinha dorsal em muitos lugares. Agora, vamos ao termo-chave. Recuperação judicial, ou RJ, como o pessoal costuma abreviar. O que é isso exatamente? É tipo a antiga concordata? Ou é só um nome diferente para pré-falência? Ótima pergunta. A recuperação judicial, essa que veio com a lei de 2005, é bem diferente da concordata antiga, viu? A concordata é meio que vista como um favor legal, sabe? Com regras bem fixas. Já a recuperação judicial é mais como uma grande mesa de negociação. A empresa que está em crise, mas que ainda tem chance de se virar, ela apresenta um plano bem detalhado, como ela vai pagar as dívidas, como vai se reorganizar para sair do buraco. E essa negociação toda acontece com os credores, quem tem dinheiro para receber da empresa, mas com a justiça supervisionando tudo. O foco principal, como a gente já falou, é tentar salvar a empresa, que ainda tem jeito, né? Preservando os empregos, a atividade. A falência seria mesmo o último caso. Quando não tem mais o que fazer, aí vende tudo para pagar o que der. Entendi. Então, o foco é realmente dar uma chance, considerando o impacto social e econômico. Bacana isso. E quem é que pode pedir essa recuperação? Qualquer um que esteja endividado? Basicamente, quem pode pedir é o empresário individual ou a sociedade empresária, desde que estejam registrados direitinho, né? Mas tem algumas condições, claro. A lei fala, por exemplo, que a empresa tem que estar funcionando regularmente há mais de 2 anos, não pode estar tecnicamente falida. Ou, se já teve uma falência lá atrás, tem que ter resolvido tudo daquele processo antigo. E tem um prazo também, não pode ter conseguido outra recuperação nos últimos 5 anos. É importante lembrar que nem todo tipo de entidade entra nessa regra, tá? Empresas públicas, bancos, cooperativas de crédito, geralmente têm outras leis, outros jeitos de lidar com crises financeiras. Certo. Tem pré-requisitos. Agora, voltando para o nosso foco aqui. As micro e pequenas empresas, como é que a lei tenta facilitar para elas? Tem mesmo um caminho mais curto, mais simples? Tem sim. A lei percebeu que um processo super complexo podia ser um obstáculo, né, para quem é pequeno. Então criaram um procedimento especial, mais simplificado, só para as MS e EPPs. Tá lá nos artigos 70 a 72 da lei. A ideia foi exatamente essa: menos papelada, menos custo, mais rápido. Isso parece muito bom. E como funciona esse tal plano especial na prática? Quais são as regras dele? Então, esse plano simplificado ele se concentra em alguns tipos de dívidas mais comuns, principalmente as chamadas quirografárias. Pensa na dívida com o fornecedor, sabe? Aquela que não tem uma garantia específica, tipo um imóvel atrelado. Ele também cobre outras dívidas com alguns privilégios legais. A forma de pagar é meio padronizada. A empresa propõe pagar em até 36 parcelas mensais com correção monetária. Um detalhe importante: a primeira parcela só precisa ser paga em até 180 dias depois de entrar com o pedido na justiça. E ainda pode ter uma carência, um tempo sem pagar nada, de até 180 dias depois que o juiz aprovar o plano. Mas o grande pulo do gato, a maior simplificação, é que, a princípio, não precisa daquela reunião formal com todos os credores, a Assembleia Geral, para aprovar o plano. Nossa, não precisar da Assembleia? Isso parece uma vantagem gigante de tempo e de custo. Mas e se os credores não gostarem do plano da pequena empresa? Eles têm que engolir? Você falou de objeções antes. Exato, não é tão simples. A dispensa da Assembleia tem um mas. Se um grupo de credores, que juntos representem mais da metade do valor total das dívidas desse plano especial, não concordar e apresentar uma objeção formal dentro do prazo, geralmente 30 dias, aí a coisa muda. E a consequência é bem séria. A lei manda o juiz rejeitar o plano especial e decretar a falência da empresa. É um risco, né? Ou consegue um apoio mínimo, ou o fim pode ser a falência direto. Agora, se não tiver essa oposição grande, aí sim, o juiz homologa o plano e a empresa segue a recuperação simplificada. Uau! É meio tudo ou nada então, se tiver muita gente contra.
Mas você comentou algo curioso, que esse caminho simplificado que parece tão bom não é tão usado assim. Por quê? Pois é, isso é interessante e até um pouco frustrante, né? Algumas fontes que a gente viu apontam que o motivo forte para isso é simplesmente desconhecimento. Muitos donos de micro e pequenas empresas nem sabem que essa opção existe, ou não entendem direito como funciona, quais as vantagens. Falta chegar a informação de um jeito fácil, talvez uma divulgação melhor sobre esse direito. E aí acaba que a lei, nesse ponto, não ajuda tanto quanto poderia, justamente quem ela queria facilitar a vida. Que pena, né? Uma ferramenta pensada para ajudar, mas que não chega lá na ponta por falta de comunicação, talvez. Bom, mas então, vamos pensar no cenário em que a microempresa ou EPP não usa o plano especial, ou que ele é rejeitado pelos credores, como você explicou. Como funciona o processo comum de recuperação judicial? Dá pra gente passar pelas etapas principais de um jeito mais simples? Claro. Vamos tentar simplificar esse caminho padrão? A gente pode dividir em, digamos, 3 grandes fases, tá? A primeira seria a fase do pedido, que a gente chama de postulatória. Aqui, a empresa endividada vai à justiça, bate na porta e faz o pedido formal de recuperação. E não é só chegar lá e pedir, não. Tem que levar um monte de documento. Balanço, lista de dívida, lista de bens, lista de empregado. É um raio-x completo da situação. Aí o juiz pega tudo isso, analisa se a papelada tá ok, se a empresa cumpre aqueles requisitos que a gente falou antes. Se tiver tudo certo, ele dá uma decisão que a gente chama de deferimento do processamento. Essa decisão é crucial porque ela dispara o tal do stay period. Por 180 dias, pá, quase todas as cobranças e execuções contra a empresa ficam paradas. É um respiro fundamental. Nessa hora, o juiz também nomeia o administrador judicial. Atenção, não é o dono da empresa. É um profissional, pode ser advogado, contador, economista, que vai fiscalizar a empresa e o andamento do processo. Entendi essa primeira parte. É como dar uma pausa nas cobranças e colocar um fiscal para acompanhar de perto. E depois dessa pausa? Depois vem a fase de negociação, a fase deliberativa. A empresa tem 60 dias e, olha, esse prazo é curto e não pode ser estendido, senão pode dar a falência, para apresentar o plano de recuperação judicial detalhado. Esse plano é o coração da coisa. Como ela vai pagar todo mundo? Vai vender alguma coisa? Vai buscar dinheiro novo? Vai mudar a diretoria? Tem que mostrar um caminho que faça sentido. Esse plano, então, é divulgado para os credores. Eles olham e podem dizer se concordam ou não. Se tiver gente importante discordando, as objeções, aí sim, convoca-se a Assembleia Geral de Credores. Lá na Assembleia, os credores se dividem por tipo de crédito, trabalhista, com garantia, sem garantia, e os próprios EMEPs formam uma classe e votam. Precisa de maioria em cada classe para aprovar. Se o plano passar na Assembleia ou se ninguém relevante se opôs, aí o juiz dá a sentença. Concedo a recuperação judicial. Parece uma negociação bem intensa, com muito interesse em jogo. E se o plano for aprovado, aí sim acabou, a empresa tá salva. Ainda não é o fim da linha. A gente entra na terceira e última fase, a fase de cumprimento ou de execução do plano. Agora é a hora de a empresa fazer o que prometeu no plano que foi aprovado. E não é na base da confiança, não. O administrador judicial continua lá, fiscalizando tudo de perto, e pode ter também um comitê de credores ajudando nessa fiscalização. Isso dura, segundo a lei, por 2 anos depois que o juiz concedeu a recuperação. A empresa tem que seguir a risco os pagamentos, as mudanças, tudo que está no plano durante esses 2 anos inteiros. Se ela conseguir passar por esse período cumprindo tudo certinho, aí sim, o juiz dá a sentença final, encerrando o processo de recuperação. Nesse momento, paga-se o que falta para o administrador, acerta as contas finais do processo, o comitê, se existiu, é dissolvido e a empresa, em teoria, está recuperada e segue a vida. Ufa, é uma maratona, hein? Então, só para recapitular. A recuperação judicial é essa ferramenta da lei para tentar dar uma sobrevida para empresas que ainda têm chance, mesmo em crise. Envolve a justiça de olho, os credores participando da negociação e um plano bem pensado para reerguer o negócio. E para as micro e pequenas, tem aquela versão pocket, mais simples, embora pelo visto ainda pouco conhecida ou usada. Exatamente. E acho que vale muito trazer uma reflexão de um ministro do STJ, o Sidney Bennett, que participou muito da discussão dessa lei. Ele sempre batia na tecla de que o sucesso da recuperação não depende só da lei estar escrita. Depende muito de uma nova mentalidade de todo mundo que está envolvido. O dono da empresa, os credores, os advogados, o juiz. Uma mentalidade mais colaborativa, sabe? De buscar solução juntos, entendendo que salvar aquela empresa, com sua função social, é bom para todo mundo. Sem essa mudança de postura, a lei sozinha não faz milagre. Essa ideia da nova mentalidade é forte, né? E me deixa pensando aqui. Pois é, além dessa rede de segurança legal, que é a recuperação judicial, será que a gente não precisa pensar mais em outras formas de dar um suporte? Que outras ajudas poderiam talvez ser mais efetivas para os pequenos negócios, quem sabe antes de a coisa chegar nesse ponto crítico de ir para a justiça? Fico pensando, sabe, acesso mais fácil a uma boa consultoria de gestão, talvez linhas de crédito mais inteligentes para a hora do aperto, mais educação financeira mesmo para o próprio empreendedor. Como a gente pode fortalecer esses negócios para que eles nem precisem chegar nesse extremo da recuperação judicial? Fica aí a provocação para todo mundo pensar. Uma excelente provocação, sem dúvida, para a gente fechar essa nossa análise de hoje. Esperamos que essa nossa conversa sobre recuperação judicial, especialmente olhando para os pequenos negócios, tenha ajudado a iluminar um pouco esse caminho, que é complexo, mas fundamental para a nossa economia.